Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A Pro aqui novamente iniciando com os alunos do Pré-1 mais uma videoaula, trazendo aí conteúdos novos para a gente fechar essa semana de aprendizagem e vamos aí focados, né? Continuar prestando atenção nas nossas aulas para que o conhecimento chegue a vocês em casa e vocês precisam prestar atenção, escutar o que a Pro fala, participar aí com a mamãe das atividades, que só esse processo é que nos permite aprender, mesmo que a gente não esteja indo para a escola de forma presencial. Então hoje a Progil trouxe aí para vocês mais um conteúdo e hoje a gente vai falar sobre a questão dos sinais de trânsito. É um conteúdo importante que vocês precisam aprender, porque os sinais de trânsito não são criados somente para os carros, né? As pessoas, os pedestres, as pessoas que andam a pé nas ruas são chamadas de pedestres. E elas precisam também saber, conhecer os sinais de trânsito, porque quando eles são pensados, quando eles são criados, eles também estão pensando nas pessoas. Porque quando a Pro fala de trânsito, aí o que vem na nossa cabecinha? O trânsito é o movimento de pessoas, de veículos e de pedestres. Então, nós, as pessoas que andamos a pé, quando você está no carro com o papai, os sinais de trânsito servem para você também. Quando você está na rua andando de pé, os sinais de trânsito também são feitos para vocês. Então, se a gente for dizer o que é um trânsito, a gente diz que trânsito é um movimento de veículos e de pessoas de uma rua. Então, percebam que é importantíssimo tanto os veículos, né, seguir as orientações, como as pessoas também. Então, vamos lá. Como a gente tem aí muitas coisas fazendo parte do trânsito, né? Tanto pessoas, carros, motos, ônibus. Então, é uma diversidade grande de veículos. Para que a gente aprenda, para que a gente organize e não vire uma bagunça nesse trânsito, foi criado os sinais de trânsito. Então, aí a Pro trouxe para vocês alguns deles e vou falar qual a função de cada um. Então, existe no trânsito, para orientar as pessoas e os veículos, quando a Pro diz veículo, está falando dos carros, das motos, dos ônibus, né? Então, existe lá as placas, existem modelos de placas diferentes, a gente vai estudar depois cada um aí para que serve. Então, a Pro trouxe aí uma placa e elas existem no trânsito para ajudar, para orientar, né, as pessoas que estão nos carros, as pessoas que estão a pé. Essa daí que a Progil está mostrando para vocês tem um desenho de uma elevação. Então, quando ela aparece no trânsito, significa que naquela estrada tem uma lombada. O que é uma lombada? É uma pequena elevação que serve para que o carro diminua a velocidade. Então, quando essa plaquinha aparece, o papai já sabe que ele precisa diminuir a velocidade, porque ele vai passar por cima de alguma coisa um pouco mais alto do que a estrada. As placas são exemplos de sinais de trânsito. Outro exemplo de sinal de trânsito é os semáforos. Eles têm de dois tipos. Tem o semáforo para os carros, que é esse que tem 3 cores, e tem o semáforo para os pedestres, que só tem 2 cores. Então, depois a Pro vai mostrar para vocês aí para que serve cada uma das cores do semáforo do carro, né? Aí vocês já ajudam o papai em casa, quando tiverem com eles no carro, e vocês perceberem lá o semáforo, que é esse tipo de sinalzinho aqui, você já pode dizer para o papai para que serve cada uma das cores que estão lá. Outro sinal que a gente vê muito nas ruas, tanto quando a gente está de carro quando a gente está de pé, é essas faixas brancas que são pintadas no chão das ruas. E a gente chama de faixa de pedestre. Por que é chamada de faixa de pedestre? Porque essas linhas brancas largas que ficam pintadas no chão servem para que as pessoas, aqui ó, na imagem já estou mostrando aí, o que está acontecendo? As pessoas estão passando de um lado para o outro da rua. Então, quando a gente precisa atravessar a rua, passar de um lado para o outro, nós utilizamos essa faixa branca. Por quê?
Porque os carros, as pessoas que estão no carro, que são os motoristas, que estão nas motos, que estão nos ônibus, sabem que precisam parar naquela faixa e permitir, né, deixar que as pessoas passem de um lugar para o outro. Porque naquela faixa, que é destinada justamente às pessoas que andam a pé, os pedestres, a gente sabe, enquanto motorista, que precisa parar. Então, sempre que vocês forem passar a rua, procurem aí na rua a faixa de pedestre, porque você vai conseguir passar de um lugar para o outro em segurança, né? Porque os motoristas sabem que precisam permitir, né, deixar que o pedestre passe em cima daquela faixinha. Então aí a Pro trouxe o quê? 3 exemplos de sinais que a gente encontra no trânsito: as placas, as faixas e os semáforos. Vamos falar desse aqui, ó, que é muito importante mesmo ele, o semáforo. Porque de verdade, quem organiza o trânsito é o semáforo, porque ele vai dizer ali qual é a hora do carro parar, qual é a hora do pedestre passar. Então ele é muito importante na composição do trânsito. Então vamos falar dele. Aí a gente tem um semáforo para veículo. Por que esse é um semáforo para veículo? Porque o semáforo para veículo possui 3 cores. Então, todos aqueles que os carros, ônibus e as motos obedecem, possuem 3 cores. E quais cores vocês estão vendo aí? A gente tem aqui a cor vermelha, a amarela e a verde. Então, cada uma dessas cores tem uma função, serve para alguma coisa. Quando vocês estiverem no carro com o papai e aparecer lá no semáforo a cor vermelha, significa que o carro precisa parar. Ele vai parar ali naquele lugar porque não é a vez dele de passar. Então a cor vermelha sempre indica pare. Se estiver vermelho o semáforo, o papai não pode passar, ele precisa parar. A cor amarela, ela serve para chamar atenção. Atenção de quê, gente? Atenção para o semáforo, se ele vai fechar ou se ele vai abrir. Então essa cor aí, amarela, é uma transição entre o semáforo abrir e o semáforo fechar. Já a cor verde, se o papai estiver lá andando com você e o semáforo estiver verde, significa que a estrada está livre, né? Ele pode passar. Porque a cor verde permite que os carros sigam, que eles transitem. Então decoram aí para ajudar em casa. Quando o semáforo estiver vermelho, manda o papai parar. Quando estiver amarelo, manda ele prestar atenção no semáforo. E quando estiver verde, significa que ele pode andar, que ele pode passar com o carro. Esse aí que a Pro está mostrando é um semáforo de veículos, porque tem 3 cores. O de pedestre das pessoas só possui 2 cores, que é o verde e o vermelho. Para isso, tem uma coisa chamada lei de trânsito. São coisas que a gente precisa obedecer quando a gente está no trânsito, que facilita aí que nós, as pessoas, não sofremos acidente, né? A gente não sofre acidente nesse processo. Existem procedimentos, coisas que a gente precisa fazer para evitar esses acidentes. Então, quando eu estiver passando a rua, eu vou ter que usar sempre a minha faixa de pedestre. E vocês que são crianças, têm que passar essa rua pegada na mão de um adulto. Não pode passar a rua correndo, sozinho, porque os carros precisam de tempo para frear. E aí você passar de uma hora para outra na frente do carro, acontece o quê? O carro acaba atropelando vocês. Então, quando forem passar a rua, isso não pode acontecer com vocês sozinhos. Vocês ainda são muito pequenos para isso. Precisa ter um adulto aí ajudando vocês. E mesmo que o adulto estiver junto de você, o que é que você vai fazer? Vai pegar na mãozinha dele e vai procurar a faixa de pedestre. Quando a gente vai com o papai ao shopping, à rua, ao parque, não podemos ir com ele no carro no banco da frente. Criança não anda no banco da frente. Ela precisa andar no banco de trás e mesmo no banco de trás ela precisa usar essa faixinha aí chamada de
Cinto de segurança. Ele é muito importante porque ele prende você ali no banquinho. Às vezes você não gosta porque aperta, mas é justamente para isso. Quando acontecer alguma coisa, digamos que o papai precise frear de uma hora para outra, você vai estar preso no banquinho e não vai ter nenhum tipo de machucado. Às vezes, vocês vão em pé aí atrás do banco do papai e é errado, porque se o papai precisar frear, o que acontece? Vocês acabam se machucando sério. Então, ir no banco de trás e sentadinho com o cinto de segurança preso em vocês. Outra lei de trânsito. Quando a gente vai passear de bicicleta, precisamos andar na ciclovia, que são aquelas estradas que ficam no meio das pistas, e naquela estrada ali não anda carro. Então você pode andar tranquilamente, que nenhum carro vai passar e vai atropelar você na bicicleta. As ruas dos lados são utilizadas pelos veículos, mas as ciclovias só são utilizadas pelas pessoas que andam de bicicleta. Então é muito importante que a gente ande no lugar correto. E quando eu estiver andando na rua, eu não posso andar nas pistas e sim nas calçadas. É para isso que as calçadas servem, para que a gente possa se locomover, né, ir de um lugar para o outro com segurança, porque o carro ele não anda em cima da calçada, ele anda na rua. Então aí a Pro mostrou para vocês coisas que vocês precisam fazer para ficarem seguros quando estiverem no trânsito. Coisas simples que vocês conseguem fazer tranquilamente. Para a gente ficar mais craque ainda nesse assunto sobre sinais de trânsito e ensinar também para o papai e a mamãe, vamos fazer com eles a página 188, 189 do nosso livrinho de história, no caso aí, né? A gente está estudando sobre sinais de trânsito. Agora a Pro vai dar início, né? Um beijão aí para os alunos do Pré-1, bom final de semana para vocês, fazendo a atividade agora que tá com a cabecinha fresca, com tudo que a Pro falou, e a Pro vai chamar agora para a aula os alunos do Pré-2. O Pré-2 hoje vai estudar aí com a Progil sobre o Dia do Folclore. Na escola, a gente comemora datas diferentes, né? Tem Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Criança, Dia do Professor e também tem o Dia do Folclore. O que seria folclore, gente? Tudo que é tradição, tudo que as pessoas costumam fazer, porque os avós faziam, porque os pais faziam, a gente chama de folclore. É uma tradição que vai passando de pessoas para pessoas. O nosso folclore, o folclore brasileiro, ele é muito rico porque tem muitas coisas que compõem o folclore. Então, o que será que compõe o nosso folclore? Vamos pensar aí. As lendas, né? As lendas são muito importantes no nosso folclore. São personagens sobrenaturais que vivem aí no imaginário das pessoas. Quando a Pro diz no imaginário, quer dizer na cabecinha. Eles não são reais, eles são imaginários. Então, quem são? O Saci Pererê, que é aquele menininho de uma perna só, que é bem levado, gosta de fazer traquinagem, é um dos personagens do folclore. O boto rosa, que é aquele animalzinho que vive na água, mas nas noites de lua cheia ele vira um homem e sai de dentro do rio. A Iara, que é essa sereia, né, metade mulher, metade peixe, que gosta de cantar nas pedras para atrair os homens, né, para o fundo do rio. A mula sem cabeça, que é esse cavalo que no lugar da cabeça ele tem chamas, né, labaredas de fogo. E o outro é o curupira, esse menininho que tem os pés ao contrário e que é defensor da floresta. Então todos esses que a Pro está mostrando para vocês aí são lendas do folclore brasileiro. Quando a Pro diz lenda, não é que o saci, o boto, a iara, a mula e o curupira sejam de verdade. Eles foram criados no imaginário das pessoas e fazem parte do folclore. Mas será que o folclore só fala sobre lenda? Não. Coisas que a gente costuma fazer, as brincadeiras, também são exemplos de folclore. Como? Quando a gente desenha uma amarelinha no chão e vai brincar com o coleguinha,
Isso é uma brincadeira folclórica, porque é uma brincadeira antiga, que a mamãe de vocês já brincou, né? A avó já brincou. Então, as pessoas que vieram antes de vocês na família já faziam essas brincadeiras aí. Por isso que a gente diz que é uma brincadeira folclórica, é uma brincadeira tradicional. A mesma coisa acontece quando a gente brinca de corda, de pular corda, outra brincadeira folclórica. Estamos aí brincando de gude, né? Aquelas bolinhas que as pessoas costumam brincar no chão. É uma brincadeira folclórica. Brincar de peão. Talvez tenha brincadeiras aí que vocês nem conhecem, né? Porque são tão antigas e vocês estão aí na era da tecnologia, brincam mais com aparelhos eletrônicos. Mas lá no tempo da Progil, no tempo da mãe, no tempo da avó, essas brincadeiras eram as brincadeiras que as crianças faziam. Mas o simples ato de brincar de boneca, né? Todo mundo, toda menina gosta de brincar de boneca. Então, brincar de boneca também é uma brincadeira folclórica, porque é uma coisa tradicional, já veio de pessoas para pessoa. Fora isso, as brincadeiras e as lendas, ainda existem festas que nós todos os anos comemoramos e que fazem parte do nosso folclore, porque são festas que já vieram, né, com os nossos antepassados. Eles é quem faziam essas festas, a avó continuou fazendo, depois sua mãe, e futuramente vocês vão reproduzir essas mesmas festas que fazem parte do folclore. Que festas são essas? Uma que tem muito importante aqui na nossa região, no Nordeste, é a festa de São João, né? Nós, os nordestinos, adoramos São João. Infelizmente, esse ano, por causa da nossa pandemia, ninguém pode comemorar o São João da forma que comemora todo ano, né? Com muito colorido, todo mundo enfeitado, fogueiras nas ruas. Então, é uma festa muito animada e que todos nós gostamos, principalmente o pessoal do Nordeste. Outra festa que a gente faz muito é a de carnaval, né? Carnaval também é uma festa folclórica, todo ano as pessoas se fantasiam, vão para as ruas, comemoram festa folclórica, porque a gente está fazendo isso, porque o pai fazia, porque a avó fazia, porque a mãe da avó fazia, e tudo aquilo que é tradição, que passa de um para o outro, é folclore. A Páscoa também é uma festa folclórica, e para fechar, o Natal, né? Nós também comemoramos o Natal como uma festa folclórica. Será que só existe essa? Não, existem muitas festas folclóricas ao longo do ano, né? Ao longo do ano a gente vai fazendo muito, até o nosso aniversário. O fato de comemorar o nosso aniversário é uma festa folclórica. A gente só comemora aniversário porque alguém lá atrás começou a comemorar e aí todo mundo hoje comemora também. Então, falamos aí sobre o folclore hoje na nossa aula do Pré-2 e vamos arrematar, né? Continuar esse estudo fazendo a atividade da página 407 do livro de vocês. Então, meus amores, bom final de semana para todo mundo. Fazendo a atividade agora, que a cabecinha tá fresca, lembrando do que a Progil falou agora. E eu encontro vocês novamente na segunda-feira com mais uma aula. Beijo!